Hi guys, how are you? I miss you. Saudades de vocês, saudades da sala de aula. Espero que logo logo a gente esteja de volta, né? Come back, please, go, school, come back. Nossa, não vejo a hora. Vamos lá, tô gravando esse videozinho pra gente esclarecer as dúvidas, né? E referentes aí à aula do dia 3. Nós estamos no momento estudando sobre o gênero textual reportagem. Eu coloquei aqui algumas das principais características desse gênero reportagem, né? Primeiro você tem em português, que são textos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, geralmente são temas sociais, políticos, econômicos, é uma linguagem simples, clara, dinâmica, o discurso ele vem tanto direto quanto indireto, sempre cheio de objetividade, subjetividade também, linguagem formal e os textos sempre assinalados pelo autor, ou seja, por quem está fazendo a reportagem, né? E aí, logo abaixo, você tem esse mesmo texto agora em inglês, né? Below are the main features of the reporting genre. Aí, que são as mesmas características, né? First and third person texts, presence of styles, social, political, economic issues, simple, clear and effect language, direct and indirect speech, object ou subject, formal language, testes, signal by the author. Né? São as características aí, você tem tanto elas em português quanto em inglês. Coloquei isso daqui, gente, só para a gente voltar um pouquinho ao conteúdo, né? Mas na aula que eu ministrei para vocês, eu já tinha colocado todas essas características que englobam o gênero textual. Aí vamos lá, o exercício está muito simples. Porque o quê? É um exercício de interpretação de texto. Então você tem a reportagem, eu peguei os textos aí da BBC sobre o Brasil, né? E o que é para fazer? Vai fazer a tradução do textinho, né? Como? Com a ajuda do dicionário. Ou dicionário, ou então você pode usar aí também o Google Tradutor, né? Muito fácil para fazer, gente. Copiou, colou. Pega a reportagem, cola lá no Google Tradutor, vê o que significa a reportagem. Eu até coloquei para vocês na montagem do slide. Você tem aí o texto e aí embaixo tem a tradução. Então vai fazer o quê? Vai ler e vai fazer as atividades interpretativas referentes ao que está sendo dito no texto. E aí você tem aí o primeiro exercício que está te pedindo para você fazer o quê? Localizar dois advérbios. E aí eu coloquei até aí ó, o conceito do que é que vem a ser um advérbio. Vamos lá, advérbio é o substantivo masculino, né, dentro da gramática, é uma palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Ou seja, dormir pouco, ou um adjetivo, muito bom. Ou de um outro advérbio, deveras astuciosamente. Ou em uma frase, felizmente ele chegou. Vai exprimir circunstâncias de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação e etc. Então a gente tem advérbios de tempo, de modo e de lugar, né? Isso aí, gente, é matériazinha que a gente viu lá no começo da nossa alfabetização, né? O que vem a ser o substantivo, o que vem a ser o adjetivo e agora o advérbio. O advérbio é um modificador do verbo. E aí o primeiro exercício é para que você, dentro lá da reportagem, retire dois advérbios, né? Então, como que você vai fazer isso? Localiza um verbo. E aí você olha a próxima palavra que está após o verbo, se ele está sofrendo alguma modificação, se a palavrinha faz referência ao verbo, que está ligado lá antes. Eu também já passei o gabarito para vocês, então basta que vocês copiem, né? Basicamente é isso. E aí eu coloquei também, para a gente estar sempre ampliando o vocabulário, duas possibilidades de novas palavras para vocês aprenderem. Aí você tem o exercício e logo após você tem duas palavrinhas. Envolver-se, no caso aí, envolver-se profundamente em uma discussão, conflito ou situações difíceis. Qual seria a palavra em inglês? Pat, né? Uma discussão sobre um assunto sem importância.
tá bom? Teve gente que ficou muito com dúvida disso, mas é só o acréscimo das palavrinhas aí para vocês ampliarem o vocabulário de vocês. Depois, segue a sequência. Estamos estudando gênero textual, reportagem. Vocês vão ter aí mais uma reportagem, né? E aí, o exercício que está sendo pedido é localize 6 frases que estão na voz passiva. Frases na ativa, active voice, que é a voz ativa, são aquelas em que o sujeito que pratica a ação está em evidência. Então, era para você tirar lá do texto 6 frases que estão na voz ativa. Tá bem? Depois, terceiro exercício, mais uma reportagenzinha e você vai fazer o quê? Identificar 4 adjetivos que começam com a letra S, 3 adjetivos que começam com a letra C e 2 adjetivos que começam com a letra H, ou seja, para escrever em inglês, né? O que são adjetivos, gente? Características, né? Pode ser tanto qualidades quanto defeitos, né? Independente. Se é pro bom ou pro ruim, são características. Então, lê novamente o textinho. Esse daí não tem necessidade nem de você fazer a tradução. Porque como você vai ter que retirar os adjetivos com escritos mesmo em inglês, né? Só ir lá no texto, procurar lá. 4 adjetivinhos que começam com a letra S, C e H. Eu coloquei os meus aqui, né? Mas vocês fiquem à vontade, dentro do texto tem vários, então pode ser que você tenha colocado esses que eu coloquei aqui, ou então você tenha encontrado outros, porque o texto lá te dá várias possibilidades. Depois a gente vai para outra reportagem, essa acompanhada de imagem, né? Você vai poder olhar a imagem às vezes fala mais que 1000 palavras, né? Já diziam por aí. Então, olha a figura, olha a fotografia e depois você tem um pequeno textinho, é uma reportagem bem pequenininha mesmo. E aí você tem alguns questionamentos referentes a essa reportagem, que letra A, B e C, né? Qual que é o tema da reportagem? Qual que é a causa envolvida? E qual é o país que está sendo mencionado dentro da reportagem, né? Tá fácil, fácil. Já tá aí as respostas, eu já dei o gabarito com as respostas. Acho que não vai ficar nenhum tipo de dúvida. E aí agora a gente parte aqui para a aula do dia 17. A aula do dia 17, gente, o que que é? Continua lá a reportagem, né? Tem um textozinho e a lista de exercícios referente a essa reportagem. Qual o gênero textual que pode ser classificado? Né? Qual que é o gênero que a gente está estudando? E depois tem lá, te questionei perguntando quem que é o locutor e quem que é o interlocutor da reportagem. Locutor, quem escreveu a reportagem. Interlocutor, quem que está tendo acesso à reportagem, né? E depois você tem lá, o texto faz uma introdução ao jogador, Tiger. Retire do texto 2 frases adjetivadas referentes ao Tiger. O que eu acabei de dizer, explicado outra aula, adjetivo, característica. Ou seja, 2 frases que estão falando características aí sobre esse jogador muito famoso. Jogador de beisebol nos Estados Unidos. E, para a gente encerrar, eu comecei aí a ministrar uma matéria nova para vocês, né? E aí você tem um texto explicativo sobre discurso direto e indireto, que é o tipo de discurso que a gente vê dentro do gênero textual reportagem. E aí você tem os conceitos, né? O que tem que fazer? Ler e compreender, né? Ficar com algum tipo de dúvida, dá uma pesquisada, vai no YouTube, tem vários vídeos, né, gente? Vários. Inclusive tem esse aqui que eu estou gravando para você sobre discurso indireto e indireto, que são tipos de discursos para inserir falas e pensamentos de personagens do gênero narrativo. O discurso direto é o mais comum e natural entre os tipos de discurso, porque ele consiste na transição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. Então, pronto, eu já tenho aí o conceito. O discurso direto não vai ter interferência do narrador. Já o indireto vai possuir a interferência do narrador, né?
É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. No discurso direto são utilizados dois pontos: aspas ou travessão no começo dos diálogos. Exemplo: o aluno afirmou: preciso estudar muito para a prova. O réu afirmou: sou inocente. E aí agora na nossa próxima aulinha a gente vai estar desenvolvendo atividades referentes ao discurso direto e ao discurso indireto, tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? Mas eu acho que está super claro. Mas qualquer dúvida, gente, entra lá no WhatsApp, chama a professora, que estou aqui disponível para vocês todos os dias até 5 horas da tarde. That's okay? Bye bye. See you.